aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o 8º ano. Pegue o livro de vocês aí e abram na página 311. E o nosso assunto de hoje vai ser a Revolução Industrial, que vai mudar todo o comportamento social de todo mundo. Essa Revolução Industrial ela vai começar na Inglaterra, no século XVIII. No século XVIII, mais ou menos pelos anos de 1760 e vai ter 1850, que é chamado primeiro período da Revolução Industrial. Aí a pergunta é, por que vai começar na Inglaterra? A Inglaterra é um grande produtor de carvão mineral. Segundo, vai criar máquina a vapor. Terceiro, ela tem o capital, o dinheiro para começar essa revolução. E outra coisa também que vai acontecer é que também vão investir no capitalismo do campo, onde vai produzir não só criar as ovelhas para produzir a lã para as fábricas têxtil, mas também vai fazer com que a Inglaterra se tornando aí o berço da revolução. Aí o que vai acontecer nesse período aí é que vai mudar todo o comportamento social, onde muitas pessoas vão deslocar, sair do campo em direção às cidades, que vai falar o êxito rural, para a direção urbana, para procurar emprego, para trabalhar nas novas indústrias. Tá? Mas antes da gente falar tudo isso aí, vamos falar um pouco também que tudo começou com o artesão. Tá? A indústria, né, o artesão, ele era dono da própria ferramenta, era uma empresa familiar na qual trabalhava o pai, a mãe, o filho, todos juntos, e só que a produção era lenta. E o que vai acontecer? Aí vai vir as manufaturas. As manufaturas é uma produção mais em série, na qual produz muito maior quantidade do que o artesão. E normalmente, esse pessoal que era o artesão vai acabar trabalhando nessas manufaturas agora como empregado, como funcionário. Tá? E assim vai começar as primeiras indústrias. Aí, para evoluir mais um pouco, vai ter a criação da máquina a vapor, tá? Que vai ser responsável pela revolução industrial. E assim vão produzir muito mais. Essas máquinas a vapor são o meio de combustível dela, como eu tinha falado anteriormente, é o carvão mineral. Tá aí. A Inglaterra é um dos grandes produtores de carvão mineral. Então vamos lá. A Inglaterra, nos anos de 1760, vai adaptar a máquina a vapor a indústrias, que a gente chama de indústria de base, mas normalmente foi primeiro, as primeiras máquinas vão ser adaptadas nos tear para produzir tecido. Então as primeiras fábricas de tecido, tá? As fábricas têxtil. Então essas fábricas vão começar a produzir muito tecido e vai chegar um ponto que o comércio que era feito, por exemplo, que a Inglaterra ela é dona ela vai desenvolver a sua indústria principalmente porque ela tem o capital, tem o dinheiro. A Revolução Gloriosa também vai ajudar muito isso, principalmente quando Oliver Cromwell cria o ato de navegação e assim toda a circulação da marinha mercante vai estar aí por conta do Império Inglês. Então eles compravam tecidos lá da Índia e trazia para vender na Europa. Só que com a Revolução Industrial o caminho vai começar a mudar. Eles compraram tecido, agora eles vão começar a vender. A Inglaterra, com essa Revolução Industrial, vai começar a vir os primeiros problemas. Problemas esses é o quê? Vai aparecer uma nova classe social. Classe social é essa que é o proletariado, tá? É o trabalhador, aquele que vai trabalhar na indústria. E o que vai acontecer? Não existe ainda regras, ou melhor, não existe leis para proteger esses trabalhadores. Então eles são super explorados. Para vocês terem uma ideia,
O trabalhador, na época, trabalhava até 14 horas por dia, enquanto hoje trabalha no máximo 8 horas, que é a lei. Por exemplo, vamos explorar muito a mão de obra feminina, já que a mão de obra feminina era bem mais barata do que a mão de obra masculina. Outra coisa também que vai explorar também a mão de obra de crianças. Muitas crianças vão trabalhar, já que a mãe tem que trabalhar, levava o filho e acabava ele trabalhando também, assim ajudando financeiramente. Mas os salários eram muito ruins. E o que vai acontecer também? Muita gente indo para os centros urbanos atrás de emprego, o que vai acontecer? Vai começar a aparecer os problemas. Problemas esses, por exemplo, o crescimento urbano vai ser desordenado. Nesse crescimento urbano desordenado, certo? As pessoas vão começar a morar em pequenos cubículos e com várias pessoas. E essas pessoas vão trabalhar nessas indústrias, tá? Outra coisa também que vai acontecer, por exemplo, essas máquinas a vapor vai ser começado a adaptar para outros setores. Por exemplo, de transporte, vai ser colocado, por exemplo, nos navios que eram movidos a vento, tá? O tipo de energia usado. Agora essas máquinas a vapor vai ser colocado nessas embarcações, adaptado nessas embarcações. Outra coisa também que vai fazer crescer vai ser o caso no meio de transporte, o trem, tá? O trem vai ser usado, as primeiras máquinas de vapor no trem. Então isso vai ser uma revolução. Quando se fala em revolução, as pessoas às vezes pensam que revolução é guerra, tá? Quando fala revolução, pensa em guerra, mas não. No caso dessa revolução, é a revolução de modificação, tá? Do comportamento social, né? Que vai começar nesse momento aí. Vamos lá, continuando aqui, só para me lembrar aqui que eu tenho que falar. Ah, tá. Outra coisa também, que até tem uma curiosidade aí, vai começar o meio de produção a ser controlado. Por quê? Pelo tempo. Por exemplo, Ford, que vai ser da segunda revolução industrial, que vai ser o revolucionário para a produção de carros, automóveis, tá? Mas aí a gente depois fala mais na frente sobre isso, que ainda está na primeira revolução. Mas o Ford, por exemplo, vai criar a produção em série, tá? E ele começou a marcar o tempo. No início o cara de repente estava pensando, quero mostrar para o meu chefe que eu produzo bastante. Aí ele chegava lá, uma coisa que ele produzia em 5 minutos, quando o chefe passou, vamos ver quanto tempo você faz uma peça aí. Ele, não, 2 minutos e meio. Aí começaram a exigir, essa peça você vai ter que produzir em 2 minutos e meio. Ah, mas eu só consigo em 5. Não, a gente marcou o tempo, você produziu em 2,5 e agora a gente quer em 2,5. Então, essa mão de obra começou a ser explorada, tá? Como eu falei, com o crescimento urbano desordenado, vai começar a vir os problemas também. Vai aumentar a violência, por exemplo, as doenças também vão aumentar, porque não vai ter saneamento básico, não tem água encanada, e tudo isso porque começa a crescer as cidades desordenadamente. Outra coisa também que vai começar a aparecer é a poluição, tá? Os rios ingleses, né, com os resíduos das fábricas vão ser jogados nos rios, assim aumentando a poluição. Então, com essa revolução, tudo se modificando, não vai ser muito bom às vezes para o trabalhador. Por exemplo, como eu falei, no caso lá do artesão, lá no início, que era uma produção industrial, uma indústria não, desculpa, uma empresa familiar na qual eles ganhavam o dinheirinho dele lá, agora tem que trabalhar para um patrão e outra, ainda ser explorado e sem ter direito nenhum trabalhista. Não tem direito a férias, não tem direito a 13º, se caso ele se machucar, ele vai para casa colocar o outro no lugar dele, quando ele volta até perder o emprego. Então, tudo isso vai acontecer nessa revolução industrial. A revolução industrial ela vai ter várias fases. Temos aí de 1760 a 1850 a primeira fase da revolução industrial, não esquecendo que o meio de energia para fazer essas máquinas funcionar é o carvão mineral.
Já na Revolução... e outra coisa, é o ferro, o carvão, certo? Que vai ser usado nessa primeira Revolução Industrial. Na segunda Revolução Industrial, que vai de 1850 a 1945, é quando substitui o carvão mineral pelo petróleo, tá? E outra coisa também que vai modificar aí vai ser, no caso do que eu falei, o combustível, né? E vai trocar o aço, o ferro pelo aço, e também vai ser criado a luz elétrica. Então isso vai ser uma revolução, segunda revolução industrial. E a terceira revolução industrial é a partir de 1945 até os dias de hoje. Claro que tem muitos que dizem que nós já estamos até na quarta revolução industrial, com desenvolvimento tecnológico aí a nível de robótica e informática, tá? Então muitos já defendem que já estamos numa quarta revolução industrial. Realmente, a revolução industrial ela vai mudar o comportamento social. E outra, a maioria das pessoas viviam no campo e agora vão se dirigir para os grandes centros urbanos, trazendo também com eles os problemas nas quais vai aumentar nesses grandes centros urbanos. Claro que com o tempo os trabalhadores vão conquistar os seus direitos trabalhistas, mas mesmo assim a maioria deles são, até hoje, vamos botar aí dependendo da indústria, sua mão de obra é explorada, tá? Que na realidade existe poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco, tá? Então eu espero aí que vocês tenham entendido o que foi a Revolução Industrial, tá? Eu vou passar para vocês aí, corrigir hoje um vídeo, vou passar um vídeo aí com vocês para corrigir os outros capítulos, né, os exercícios. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir primeiro as questões múltipla escolha e a discursiva depois eu coloco lá para vocês a resposta e dando tempo aí a gente debate um pouquinho algumas questões, tá? Espero que vocês tenham entendido. Uma colocação que eu esqueci de botar que eu vi ali, lembrei, né? O relógio, né, que não era tão importante nessa época, ele vai começar a virar símbolo da Revolução Industrial. Por quê? Porque tudo vai ser cobrado no tempo. O tempo que o cara chega no trabalho, o tempo que ele sai, o tempo de produção, tudo isso vai revolucionar com o relógio, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco aí a ideia do que foi a primeira Revolução Industrial, que vai começar na Inglaterra, tá? E vai contagiar todo mundo. E claro, quando a gente for falar mais na frente aí, a gente vai ver aí o que vai trazer, né, além desses problemas trabalhistas e também os problemas dos grandes centros urbanos, nós vamos ver que isso também vai causar futuras guerras por mercado, e isso a gente vai ver mais lá na frente, tá bom? Então vamos ver aí os exercícios, vamos corrigir os exercícios e do segundo capítulo do livro, e depois a gente se fala. Pegue aí os exercícios. E eu peço perdão a vocês também, esqueci de falar, que eu tenho tentado lá na escola entrar no Zoom. Eu tenho certeza que o problema é meu celular, não estou conseguindo entrar pelo celular no Zoom. Por isso que a gente estou tendo problema. Mas para não deixar vocês na mão, eu estou tentando gravar esses vídeos corrigindo os exercícios, tá? E não esquecendo também que esse agora foi o nosso último capítulo aí, e a partir de agora a gente vai corrigir, vamos fazer alguns vídeos de correção desses exercícios, tá? E também vamos fazer a revisão para que vocês possam estudar para a prova e fazer uma boa prova, tá? Eu vou passar 20 questões para vocês vão estudar essas 20 questões que vão cair na prova, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!